É um grande prazer poder estar com vocês nessa noite, e especialmente nesse simpósio que trata sobre o universitário e a sua sexualidade. O tema que nós estaremos abordando nessa noite, eu pediria para que colocassem, por favor, isso, obrigado. O tema dessa noite, a cobiça dos olhos, a pornografia e a sua influência na sociedade e no indivíduo. Como disse o pastor Ranieri, é um tema muito interessante, mas é um tema também extremamente difícil de lidar e de tratar. Eu parabenizo a organização do simpósio por ter aberto a possibilidade de nós tratarmos desse tema com a nossa escola, mas não é um tema fácil. Não é um tema fácil porque a sexualidade em si ela já é um tema meio... já tem todo um ar ao redor dela, já é um estigma. E pornografia, especialmente, é muito mais complicado, é muito mais pesado. Eu gostaria de pedir a compreensão dos nossos irmãos nessa noite, os jovens, os nossos universitários, a comunidade aqui da igreja, para que tivesse um pouco de compreensão. Porque muitas vezes, quando nós ouvimos falar de pornografia, de sexo virtual, de imagens eróticas e assim por diante, normalmente ouve-se falar por alto. É muito importante tomar cuidado com isso, não acessem certos sites e tal, mas fica por isso. E eu creio que a igreja tem falhado um pouco em abordar esse tema como ele é realmente hoje. Muitos dos nossos jovens estão envolvidos nisso daí, e às vezes a gente não percebe a gravidade do problema. Nessa noite eu gostaria de ir um pouco mais a fundo nesse tema e mostrar por que pornografia, imagens eróticas, filmes adultos são incorretos, errados para um jovem cristão, e qual é o efeito que eles têm, primeiro, sobre a sociedade e também sobre a nossa igreja e os nossos jovens. Na nossa apresentação nessa noite, nós vamos estar apresentando um pouquinho sobre a história da pornografia. Nós vamos estar também falando um pouco da economia da indústria pornográfica. Nós vamos estar falando também da influência, do efeito que a pornografia tem sobre a sociedade, sobre os adolescentes, sobre os jovens, sobre a nossa igreja. E, por fim, nós vamos falar, então, do maior problema que está envolvido na pornografia, que é o vício à pornografia. Portanto, eu vou começar tratando nesse momento um pouquinho da parte histórica. A pornografia não é um negócio de 5, 10 anos para cá. Na verdade, pornografia, ou pelo menos a tentativa, o desejo de expressar a natureza sexual visualmente, já vem de muitos anos. Pornografia, o termo que nós utilizamos hoje em dia, ele, de certa forma, ele vem do termo grego, pornografia também, que é um conjunto de duas palavras, é uma união de duas palavras. Porneia, quer dizer prostituição ou prostituta, e grafia, escrito. Portanto, pornografia, na verdade, são escritos ou relatos da prostituição, ou pelo menos da relação sexual entre duas ou mais pessoas. Como eu falei, pornografia não é uma coisa de 10, 20 anos para cá, já é muito mais antigo. Alguns anos atrás, os arqueólogos estavam fazendo algumas escavações na Áustria e descobriram essa estatuetazinha, conhecida como a Vênus de Willendorf. Você pode perceber pela imagem que é uma mulher, de certa forma, distorcida. Os órgãos sexuais estão exagerados, os seios dessa mulher são exagerados. Na imagem não dá para perceber muito, mas o órgão sexual feminino também é muito mais inchado, aumentado. E a gente percebe que, já nessa estatuazinha, existe o desejo de representar a sexualidade de uma forma visual. Mais ou menos na mesma época também, em Pompeia, em 1860, quando foram feitas as escavações, os arqueólogos descobriram nas cidades, nas paredes, nas casas, repletas de imagens, de pinturas, de relações sexuais entre homens e mulheres, homens e homens, e assim por diante. A cidade inteirinha estava cheia dessas imagens eróticas e pornográficas. Um pouquinho mais para os nossos tempos, uns séculos depois, em 1748, aparece o que é considerado por muitos como a primeira pornografia em formato de romance, escrito por John Cleland, intitulado A Vida e as Aventuras de Fanny Hill.
E ali as pessoas que liam tinham várias descrições românticas e fictícias das relações sexuais dessa moça. O primeiro filme, ou pelo menos um dos primeiros filmes que aparece no mundo com caráter pornográfico, é um filme francês chamado Le Coucher de la Mariée, O Dormir da Recém-Casada, ou da Mulher Casada. Esse filme trata da história de um casal recém-casado, e especialmente aqueles momentos da lua de mel. E você tem algumas imagens que aparecem ali, onde a mulher ela está praticamente realizando um striptease para o seu marido. E isso aconteceu em 1896, o primeiro filme. Agora, dos filmes que já apareceram, os filmes eróticos, os filmes pornográficos que já apareceram na indústria pornográfica, creio que talvez o que mais teve impacto na sociedade, especialmente americana, foi... Opa, volta aqui. Esse daqui. O negócio não está? Alguém me ajuda aí, por favor? Isso. Aí. Deep Throat. Apareceu em 1972. Esse foi o primeiro filme a praticamente invadir a sociedade americana de uma forma, assim, pública, popular. Muitas pessoas iam aos cinemas assistir esse filme. Inclusive, esse é um dos filmes mais lucrativos na história dos filmes pornográficos. Chegou a render 600 milhões de dólares. Okay? Esse foi o primeiro. E desse filme em diante, a indústria pornográfica mudou bastante as suas estratégias e a sua forma de agir. Esse filme influenciou a vida sexual de muitos americanos na década de 70 e acabou influenciando também a política americana dali em diante. Mas nada ajudou, contribuiu tanto para a divulgação da pornografia na sociedade como as fitas VHS. Até então, se você era um cidadão que quisesse assistir algum material pornográfico, você tinha que se arriscar, sair da sua casa, ser visto pela comunidade, entrando num cinema e ali assistir aquele filme que você desejava. A pessoa tinha que ter muita coragem para isso. Mas a partir das fitas VHS, a pessoa não precisava se arriscar mais, ir até o cinema. Ela podia assistir aqueles filmes sozinha, em casa. De acordo com o escritor John Hill, daqui eu não vou conseguir ver não, mas ele diz que a fita VHS foi o maior evento na história da indústria pornográfica. Porque dali em diante a pessoa não precisava mais se arriscar. Ela simplesmente podia comprar aquela fita e assistir sozinha em casa. Inclusive, muita da discussão que nós temos hoje na igreja com relação ao cinema se refere, ou pelo menos é influenciada por essa época, onde as pessoas tinham que ir até o cinema e naquela época todo tipo de filme era apresentado no cinema. Hoje em dia é difícil você encontrar um cinema que apresenta algum material pornográfico, como antigamente. Agora não. Agora trouxeram tudo isso para as casas. E naquela época, na década de 70, praticamente metade das fitas que eram gravadas, que tinham filmes, eram filmes pornográficos. Naquela época, praticamente metade de toda a gravação de fitas VHS tinha um conteúdo erótico e pornográfico. Então, muita gente acabou sendo influenciado por este material, por estes conteúdos. Alguém pode... Isso. Década de 80, surgiram as famosas linhas 0800, onde a pessoa ligava e ela podia ter ali uma consultoria, uma ajuda, alguém, ele podia fazer uma compra pelo telefone também. E a indústria pornográfica se aproveitou dessa tecnologia para fazer o fone sexo, onde a pessoa ligava e ela escutava do outro lado da linha uma pessoa simulando uma relação sexual. A indústria pornográfica contribuiu muito para a popularização desse mecanismo, onde você liga para um 0800 e você pode, então, comprar uma mercadoria, você pode obter a instrução para algum problema em casa, alguma consultoria, alguma coisa nesse sentido. E, então, na década de 90, apareceu a internet, de forma popular. A internet, com certeza, contribuiu muito para o crescimento da indústria pornográfica. A pessoa agora ela poderia, a um clique, algumas palavras, obter em seu computador todo tipo de material pornográfico, todo tipo de material erótico, e de grátis.
Ele podia acessar aquilo ali sem necessariamente pagar por alguma coisa. Muito da tecnologia que foi desenvolvida pela internet foi utilizada pela indústria pornográfica. Por exemplo, os famosos vídeos streaming, onde a pessoa não pode gravar o vídeo no computador. Ela tem que simplesmente assistir e ela não consegue gravar. Isso daí foi popularizado e foi enriquecido pela indústria pornográfica. Hoje, empresas como, por exemplo, o YouTube, que utilizam essa tecnologia, podem utilizá-la graças ao desenvolvimento bancado pela indústria pornográfica. As famosas webcams também, que a gente utiliza para conversar com uma pessoa do outro lado do mundo, pelo Skype, pelo MSN Messenger, tudo isso daí era utilizado pela indústria pornográfica, onde a pessoa poderia observar, ver uma pessoa do outro lado simulando uma relação sexual. Praticamente toda a tecnologia que tem surgido, a indústria pornográfica tem sido uma das primeiras a se aproveitar e utilizar aquilo ali para o seu benefício. Já no ano 2000, no começo do novo milênio, 1% de todas as páginas que havia na internet, apenas 1%, eram páginas de conteúdo erótico, de conteúdo pornográfico. Só que esse 1% gerava 40% de toda a movimentação da internet. Ou seja, 40% dos usuários, da movimentação, dos acessos que eram feitos na internet naquele ano, iam para aquele 1% de páginas eróticas. Então, desde o começo na internet, a pornografia tem contribuído, ela tem se aproveitado bastante do espaço que lhe é apresentado. 2009, a palavra mais pesquisada na internet foi sexo. Não foi um cantor, não foi um produto, foi sexo. As pessoas vão à internet em busca de pornografia, em busca do sexo. E veja só, hoje em dia nós temos aproximadamente 4,2 milhões de sites pornográficos, onde as pessoas vão, acesso e têm esse conteúdo livre à sua disposição. Muitas vezes nós acessamos esse conteúdo, essas páginas, de forma não intencional. Ou seja, nós não vamos intencionalmente procurar esse tipo de conteúdo, mas ele aparece de forma acidental. Gostaria de dar um exemplo que aconteceu comigo há umas 2 semanas. Eu estava... Sabia que uma hora ou outra ia aparecer esse tipo de... Umas 2 semanas atrás, eu estava preparando um sermão, e no meio do sermão, eu queria falar sobre a questão do monastério, de monges e assim por diante. E eu estava preparando o PowerPoint e falei, puxa, seria interessante se eu pudesse colocar uma imagem de um monge. Então, entrei no Google, cliquei lá em imagens e coloquei monge. Os monges de hoje em dia mudaram bastante. Tinha imagem de monges, mas tinham monges loiras, morenas, entendeu? E fazendo tudo que é tipo de coisa, menos lendo a Bíblia. Hoje em dia você não precisa necessariamente colocar uma palavra relacionada a um ato sexual. Você simplesmente coloca o nome de uma pessoa, de algo, e no meio daquelas milhares de imagens que aparecem, vão aparecer ali imagens de pessoas nuas praticando algum ato sexual. Você não precisa procurar. Aquilo ali praticamente vem ao seu encontro. E muitos de nós somos expostos a esse tipo de material de forma inocente. A gente não está procurando por aquilo ali, mas aquilo ali nos ataca dentro do nosso próprio lar, na nossa própria casa. Vamos tratar um pouquinho da questão econômica. Quanto que vale financeiramente a pornografia desde o seu começo? Veja só, estudos têm sido feitos com relação a isso já há algum tempo. Em 1970, estimava-se que o lucro, a venda de conteúdos pornográficos, alcançava a cifra de 10 milhões de dólares naquele ano, 1970. 18 anos depois, 1998, essa cifra subiu para 750 milhões. Cresceu muito em 18 anos. 2001, pulou para praticamente 4 bilhões de dólares. Naquele ano, em 2001, foram vendidos praticamente 4 bilhões de dólares em produtos pornográficos. E 2006, a última cifra que nós temos aqui é 13,3 bilhões de dólares. Os estudiosos dizem que esse valor ele é maior do que se você pegar
todos os produtos, todo o lucro que é feito com a NBA, a associação, ou a Liga de Futebol Americano, ou então a Liga de Beisebol. Todos os três juntos. Quem conhece um pouquinho de cultura americana sabe que a cultura americana ela é movimentada por esses três esportes. E isso daí é febre nos Estados Unidos. Pois, aparentemente, a pornografia é muito mais forte. Ela move muito mais os americanos do que esses três esportes. E, atualmente, o lucro mundial da pornografia está nos 97,6 bilhões de dólares. Isso é a nível mundial. Então, veja, a pornografia não é um negócio assim, pequeno, exclusivo, à parte, entendeu? Onde a gente não percebe. Não, ela se tornou praticamente a avenida principal que move, que gera, que movimenta, que influencia a cultura, a tecnologia e tudo que nós conhecemos como ser humano, como sociedade e como comunidade. Mais alguns números. A cada segundo, nós temos praticamente R$5.500 que são gastos em pornografia. A cada segundo. Se você contar quanto tempo eu já tenho falado até aqui, eu imagino que deve ter sido uns 10 minutos, calcula isso em segundos. Quantos R$1.000 já não foram gastos nessa área aqui? Por segundo, 28.258 usuários de internet estão acessando páginas da internet. Opa, volta aqui. A cada 39 minutos, um novo vídeo erótico é produzido nos Estados Unidos. Então, é um negócio constante, não para. Dia e noite, a indústria pornográfica está produzindo esse tipo de material. E se você calcular aquele lucro que nós apresentamos da indústria pornográfica, ela excede ao lucro da eBay, da Amazon, do Google, Yahoo, Netflix e da Apple, todos conjuntos. Então, não é pouca coisa. A pornografia não é um bichinho de estimação, não é um negocinho pequenininho. Ela se tornou um dinossauro na nossa sociedade. E muitas pessoas contribuem financeiramente para o seu crescimento. Dos países que mais produzem pornografia, o número 1 é os Estados Unidos. E, para a desgraça brasileira, nós estamos em segundo lugar. Eu sei que muitos estudos são apresentados sobre a cultura americana. Lá nos Estados Unidos, a pornografia é assim. Lá nos Estados Unidos, os jovens são assim. Mas a gente pode perceber que o Brasil está sendo influenciado muito pela pornografia também. E a gente vai ver algumas estatísticas aí mais à frente. Pirataria. A indústria pornográfica, apesar de todo o lucro que ela tem obtido, ela vem perdendo muito nesses anos recentes, devido à pirataria. A cópia de materiais pornográficos, de CDs, de vídeos, de imagens e assim por diante. Para vocês terem a ideia, a Playboy, no ano de 2007, 2007 para 2009, ela teve um prejuízo de 50 milhões de dólares devido à pirataria. Hoje se utiliza muito aqueles programas de peer-to-peer, ou seja, você tem um programa onde você conecta com uma outra pessoa do outro lado do mundo e você copia um arquivo que ela tem, um filme, uma música, uma imagem, e você tem vários programas aí que utilizam isso daí. 35% do material que é baixado através desses programas é conteúdo erótico, é conteúdo pornográfico. Então, muita gente está utilizando a pirataria ou esses programas para poderem se nutrir da pornografia. Veja só, em 2003, uma empresa americana, uma comunidade americana chamada Focus on the Family, fez uma pesquisa e eles descobriram que 47% das famílias reconhecem que elas têm um problema com a pornografia na sua família. Ou seja, alguém na sua família, talvez o pai, talvez a mãe, talvez o adolescente, talvez a criança, está acessando esse tipo de material e está causando transtorno, está causando problemas na família. Em outro estudo recente, com 1.500 crianças de 10 a 17 anos de idade, descobriu-se que de cada 4, uma tinha acessado, tinha sido exposta a algum tipo de imagem sexual. E é aqui que a nossa apresentação começa a ficar um pouco mais complicada. Porque se nós
levarmos essas estatísticas a sério, nós temos que chegar à conclusão que nós, aqui, na nossa igreja aqui, as pessoas que estão assistindo pela internet, fazem parte dessas estatísticas. As nossas crianças fazem parte dessa situação, e muitas delas estão sendo assediadas ou então afetadas por esse tipo de material. Alguns fatos interessantes na nossa sociedade. 2011, os Estados Unidos conseguiu achar, pelo menos aqui diz o noticiário, conseguiu achar Osama Bin Laden, acharam o seu esconderijo, invadiram o esconderijo, e é interessante, os jornais mostraram que, quando eles estavam lá vistoriando a casa, eles encontraram na casa de Osama Bin Laden alguns DVDs pornográficos. Não se sabe se era ele que assistia ou se eram algumas pessoas ali com ele que assistiam, mas estava ali. Agora, um fator interessante é o seguinte: Osama Bin Laden e os seus colegas se consideram muçulmanos extremistas, ou seja, aqueles que defendem ao extremo a pureza, entendeu? Humana, da sexualidade humana e assim por diante. Foi encontrado lá. Na Índia, uns 2 anos atrás, uns 2 anos atrás, alguns ministros estavam ali no parlamento discutindo alguns problemas políticos, quando a Câmara de Segurança detectou ou descobriu 3 ministros que estavam ali com um aparelhozinho, aqueles pequenininhos de televisão que você consegue ver televisão, um celular, um palm top, alguma coisa assim, acessando conteúdo erótico, durante as sessões parlamentares. Então, isso aí foi... deu o que falar. Teve também o caso dessa moça, Amanda Owen. Ela assaltou a casa do vizinho, pegou o dinheiro que tinha ali, porque ela tinha dívidas a pagar. Dívidas com relação aos DVDs que ela tinha comprado para alimentar o vício dela em pornografia. Ela tinha comprado uns 20 DVDs, ela tinha 18 anos, e ela foi pega assaltando aquela casa para financiar, para bancar aquele vício ali. Pornografia e a universidade. Vamos lá, 2009, foi feito um estudo com 29 mil universitários em universidades norte-americanas. Eles fizeram um questionário e esses universitários responderam. Qual foi a conclusão, ou pelo menos o que descobriram com essas pesquisas? E aí, vamos lá. 51% dos rapazes e 32% das moças viram pornografia antes da adolescência, ou seja, antes dos 12 anos. Eram crianças com 4, 5, 7, 9, 10 anos de idade. Ou seja, metade dos rapazes na universidade tinham sido expostos a esse tipo de imagem. E praticamente 1 em cada 3 moças também tinha sido exposta a algum material pornográfico. 51% dos rapazes e 16% das moças gastavam até 5 horas por semana procurando na internet conteúdo erótico. Ou seja, metade dos rapazes, as moças sempre é um número menor, mas elas estão ali presentes, gastam pelo menos umas 5 horas, ou no máximo umas 5 horas, procurando, fuçando, entendeu? Conteúdo erótico na internet. E aqui, então, vem o último dado que eu gostaria de apresentar dessa pesquisa aí. 36% dos rapazes e 82% das moças disseram que não acessam pornografia na internet. Amém? Porém, se nós invertermos essa estatística, nós vamos descobrir, portanto, que 64% dos rapazes acessam a internet procurando conteúdo erótico e 18% das moças fazem o mesmo. Essa estatística aqui, de praticamente ali 70% e 20%, é quase que uma estatística, digamos assim, universal. Seja a pessoa cristã ou não, a estatística permanece praticamente a mesma. Ou seja, de cada 10 rapazes, 7 se envolveram recentemente com a pornografia. E de cada 10 moças, pelo menos 2 fizeram o mesmo. Isso inclui eu e você. Você está contemplado nessa estatística. Nós estamos contemplados.
Independente se é nos Estados Unidos, se é aqui no Brasil, os números não mudam muito. Eles vão mudar em 2, 3 pontos percentuais. Mas a estatística ela permanece praticamente a mesma. E isso nos mostra que nós temos, sim, um grande problema no meio da nossa igreja. Muito bem. Quais são os efeitos, portanto, da pornografia? A pessoa assiste, ela deixa. Será que tem alguma influência na mente dela? Será que tem alguma influência na vida dela, na sexualidade dela? Vamos ver aqui alguns efeitos. Foram feitos estudos com adolescentes, com jovens, e esses estudos demonstraram, revelaram que a pornografia ela tem a capacidade de afetar a percepção do jovem, no sentido de que ele acaba tendo uma noção exagerada da sexualidade na sociedade. Ou seja, na mente da pessoa, é como se todo mundo estivesse pensando naquilo que ele pensa. Todo mundo está pensando em sexualidade, todo mundo está pensando naquelas imagens, todo mundo está pensando em fazer aquilo. Como diz o ditado, é naquilo que o povo está pensando. A pornografia ela tende a criar essa percepção exagerada na cabeça do jovem. Algumas influências a mais. O abandono do sonho de um dia se casar. Por que você vai se casar se você pode ter a vida que a pornografia promete? A crença de que a promiscuidade é um estado natural. A coisa mais natural é você se envolver com uma pessoa aqui hoje, uma outra amanhã, uma outra no outro final de semana. A promiscuidade é uma coisa totalmente natural. A crença de que a abstinência ou a pausa nas atividades sexuais são prejudiciais. Isso daqui a gente percebe claramente nos filmes, nos seriados, nas novelas. Uns tempos atrás eu estava assistindo aquele seriado Friends, e naquele episódio, agora fugiu o nome do rapaz, mas um deles apareceu lá, desesperado para o colega, perguntando, escuta, o que eu faço? Faz 3 meses que eu não durmo com uma pessoa. Essa ideia de que se você fica uma semana, um mês, um ano sem se envolver sexualmente, isso vai acabar te prejudicando. Isso é um efeito que a pornografia tem sobre a mente nossa. Cinismo quanto ao amor e a necessidade de carinho entre parceiros sexuais. As pessoas acham que esse negócio de você fazer carinho, de você demonstrar amor para o parceiro sexual é coisa boba. A crença de que o casamento é um empecilho à liberdade sexual. Isso a gente percebe claramente na nossa sociedade. E a pornografia tem contribuído muito para a propagação dessas ideias. Quais são mais alguns... volta. Esse efeito aqui chamou a minha atenção. A falta de atração para a família e a criação de filhos. Foi feito um estudo e eles perceberam que as pessoas, os jovens que se envolviam com a pornografia, diminuíam na sua vontade de ter filhos. Com relação a ter filhos meninos, a vontade diminuiu em 31% de uma pessoa que não se envolve com pornografia. E com relação às meninas, caiu para 61%. Ou seja, a sociedade hoje deseja ter mais filhos do que filhas. E a pornografia tem contribuído muito nisso, no sentido de que ela apresenta uma imagem pejorativa da mulher, da moça. Ela diminui o valor da mulher para apenas um objeto sexual. Então, quem vai querer ter uma menina? Prefiro ter um homem, um macho, né? Um macho alfa, alguma coisa assim. E a sociedade tem propagado essas percepções aí também. Alguns efeitos com relação à exposição contínua da pornografia. Reduz a reação inicial de repulsa. Foi feito um estudo onde eles pegavam um grupo de jovens e com aqueles jovens, eles expunham aqueles jovens a 1 semana de filmes eróticos. Cada dia aqueles jovens iam lá até aquele lugar e assistiam filmes diferentes, pornográficos. E eles perceberam que a reação, a repulsa, o susto da pessoa diminuía conforme ela ia assistindo. Reduz a repulsa também a atos violentos. Aquilo que antes era agressivo, com o passar do tempo, já não mexe mais com as emoções, já não mexe mais com os sentimentos da pessoa. Nessa mesma pesquisa que eles estavam fazendo, eles fizeram o seguinte, pegaram aquele grupo, eles assistiam 1 semana de pornografia, e aí, no final da semana, sem saberem que o caso ainda estava sendo relacionado, aquele grupo participava de um julgamento.
Eles faziam parte de um júri, onde estava sendo julgado o caso de um homem que tinha estuprado uma mulher. E esse estudo revelou que, dependendo do vídeo que a pessoa assiste, a sentença que ela dá para aquele acusado vai ser afetada também. Ou seja, se a pessoa assistiu algum material pornográfico, ela está em constante contato com isso, ela tende a ter uma certa simpatia com o acusado. Veja só, dos que estavam em contato com filmes onde depreciavam as mulheres, ou apresentavam as mulheres como, assim, insaciáveis, não conseguiam parar de praticar sexo, assim por diante, a sentença que eles davam era 37% menos do que normalmente é dada. Aqueles que assistiam cenas de terror e de estupro, a sentença era de 28%. E aqueles que assistiam cenas de sexo entre namorados e casais e tal, a sentença era apenas 11%. Ou seja, não é necessariamente a violência na imagem que provoca esse efeito na pessoa. Mas o que mais afetou as pessoas ali foi a ideia de que a mulher, hoje, a mulher da nossa sociedade, é uma mulher insaciável sexualmente. Ela precisa de sexo constantemente. Ela está constantemente procurando por alguém. E se você pedir para ela, ela vai conceder. Então, veja só, essa percepção, ela tem sido divulgada nos filmes pornográficos. E a indústria tem conseguido influenciar a nossa sociedade nesse sentido. Mais uma influência, reduz a preocupação pelo impacto da pornografia sobre a sociedade, e especialmente sobre aqueles que são menores. Uma criança hoje, ver uma imagem erótica, alguma coisa assim, não chega a preocupar tanto a sociedade como fazia antigamente. O impacto na família. Existe uma maior aceitação da promiscuidade e do sexo extraconjugal. Reduziu a satisfação própria e a vida sexual. Ou seja, a pessoa ela acaba se auto-minimizando. Ela vê aquelas imagens e no fundo da cabeça dela, no inconsciente, está a ideia: eu não sou como aquilo ali. A minha esposa não é que nem aquela lá. A minha esposa não faz aquilo ali. Eu não consigo fazer aquilo ali. Então, a própria atividade sexual ou a performance sexual da pessoa acaba sendo menosprezada. E também o físico, tanto da pessoa como do cônjuge, acaba sendo também menosprezado. E veja só, pornografia, esse ponto aqui, não é apenas imagens de duas ou mais pessoas tendo relações sexuais. Pornografia está se tornando uma cosmovisão em nossa sociedade, onde os homens e a sociedade, onde as mulheres e a nossa sociedade veem um ao outro de uma forma pornográfica. A gente avalia as pessoas, a gente avalia os relacionamentos através dessas lentes aí. As pessoas agora estão procurando viver à altura desses filmes, dessas imagens. A mulher agora ela percebe que o marido vê tudo aquilo ali, quer que ela faça tudo aquilo ali, e ela percebe que ela não tem condições de chegar ao nível daquelas mulheres. Ela não tem como competir com aquilo ali. E ela sai desesperadamente em busca de soluções, de ajudas e assim por diante. E a televisão, as revistas, os jornais estão cheios de ajuda para as mulheres que querem dar um upgrade na relação sexual, ter uma vida sexual picante. Eu peguei uma coleção de algumas capas de revistas e você vai perceber que a ênfase está sempre na sexualidade. Orgasmo para iniciantes. Como você ser uma loira sexy. Seios perfeitos. Hoje a busca por implantes é uma coisa fora do comum. A indústria pornográfica tem contribuído muito para isso daí. Você é boa de cama, entendeu? 1001 dicas para o sexo, cabelo sexy, como você ficar sarado em 40 minutos. Não tem como isso acontecer. Mas a indústria vende essa imagem. A indústria vende essa imagem. E nós estamos comprando. Nós estamos bebendo, nós estamos nos afogando nisso daí. Muitas famílias estão sendo despedaçadas
por essa percepção de que a vida sexual normal é aquela que a gente vê na televisão, é aquela que a gente vê na revista, é aquela que a gente vê nos vídeos. Essa que eu tenho com a minha esposa não é normal. Então eu tenho que fazer alguma coisa para mudar, para chegar a esse nível. Muitas mulheres lutam para competir com isso daí. E não dá. Não dá para competir. Cada dia é uma mulher diferente, cada dia é uma posição diferente, cada dia é uma forma diferente de pornografia. E não tem como a gente competir com isso daí. E nós nem devemos competir com isso daí. Pornografia e a igreja. 91% dos homens criados em um lar cristão tiveram contato com algum tipo de pornografia. 91%. A estimativa fora da igreja sobe um pouquinho mais, 98%. A igreja não está muito longe, não está muito longe do mundo. Nós estamos bem próximos. E isso é muito preocupante. Isso é bastante preocupante. Em 2000, a revista Christianity Today realizou uma pesquisa com pastores e descobriu que 33% deles tinham tido algum tipo de acesso à pornografia naquele ano. 33%. Ou seja, de cada 3 pastores, 1, naquele ano, tinha se envolvido com a pornografia. Esses dados nos alarmam. E elas nos mostram quão, às vezes, impotentes nós estamos diante desse mundo. Nós precisamos, eu creio, fazer muito mais pelos nossos jovens, pelos nossos pastores, nesse aspecto. E creio que estamos um pouco atrasados nesse sentido. 34% das leitoras da mesma revista, só que a versão para as mulheres, no ano de 2003, admitiram ter acessado intencionalmente a pornografia na web. Não foi aquele acesso acidental, não, foi intencional. 34% das mulheres da nossa igreja. Eu encontrei na minha pesquisa essa citação aqui, e eu gostaria de lê-la para vocês. As provocantes histórias de amor e os quadros impuros exercem uma influência corruptora. Fotografias de mulheres nuas são frequentemente oferecidas à venda. Essas desprezíveis imagens, vistas através de uma imaginação deturpada, corrompem a moral e preparam as criaturas enganadas e imprudentes para darem rédeas soltas às paixões pecaminosas. Então se seguem pecados e crimes que arrastam os seres formados à imagem de Deus ao baixo nível dos animais, mergulhando-os, afinal, na perdição. Essa citação, alguns devem talvez reconhecê-la, foi tirada da nossa querida Ellen White. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 410. Ela escreveu esse parágrafo aqui em 1870, quando aquele filme lá, que eu tinha apresentado, o primeiro filme erótico, estava para aparecer. Essa descrição que ela apresenta aqui é tão atual naquela época como é hoje. O tempo passou e a situação simplesmente está piorando a cada dia, a cada hora que passa. Os efeitos no indivíduo. Como que a pornografia afeta a pessoa, ou pelo menos o indivíduo? Estudos têm mostrado que muitos homens, muitas mulheres caem no seu envolvimento sexual por causa da pornografia. Não conseguem se envolver sexualmente com a esposa, com a parceira, porque o estímulo sexual que eles estão acostumados a receber é pela internet, é pela pornografia. E a vida real não os excita tanto. E esse efeito nós conhecemos como efeito de tolerância. Ou seja, a pessoa está acostumada, através das imagens, através da pornografia, a receber uma injeção de dopamina, que é um hormônio que ajuda o corpo a se preparar para o relacionamento sexual. Só que a pessoa vai recebendo aquela dopamina constantemente e ela vai criando tolerância àquilo ali. Como disse C.S. Lewis, você cada vez mais tem um desejo cada vez maior, mais crescente, por um prazer cada vez menor. Ou seja, você precisa de imagens mais fortes, mais explícitas, para poder obter o mesmo efeito. E nesse caminho, muitos acabam se tornando viciados em pornografia.
Nós não temos muito tempo, mas os especialistas dizem aí que existem pelo menos 7 níveis, ou 7 tipos de envolvimento com a pornografia. Eu gostaria de rapidamente passar por eles, porque o tempo não é meu amigo. Primeiro nível, o acesso à pornografia, a pessoa que está nesse nível, ela acessa a pornografia 1 ou 2 vezes por ano. É extremamente raro. A pornografia não afeta a vida dela. O segundo nível, a pessoa já passa a se envolver pelo menos umas 6 vezes com esse tipo de material. Ela tem curiosidade, mas não chega a afetar tanto a vida dela. Níveis 3 e 4. 3 e 4. O acesso agora passa a ser 1 vez por mês. Talvez aconteça durante uns 2, 3 dias, mas ela volta à vida normal, entendeu? Mas ela percebe que agora a pornografia já está afetando mais a vida dela. Essas pessoas, normalmente, quando estão nesse nível, não reconhecem o problema, não reconhecem o perigo. Acham que vão conseguir lidar com isso daí. Não, eu só vou acessar essa vez e vai ser a última vez. Não vou mais me envolver com isso daí. Só que muitos acabam passando para o 4º nível, onde o trabalho, a vida familiar, muitas vezes a vida religiosa, começa a ser afetada pelo acesso, pela pornografia. A pessoa acessa a pornografia algumas vezes já durante o mês, e é intencional. Ela grava vídeos, ela grava imagens no computador, para ter aquilo ali mais frequentemente perto dela. O nível 5, a pornografia já está afetando a vida da pessoa. Não passa um dia sem que ela acesse esse tipo de conteúdo. Ela passa a acessar isso já umas 3 a 5 vezes durante a semana. E ela normalmente já passa a perder alguma coisa na vida dela. Talvez no aspecto do trabalho, talvez na família. Ela passa a perder tempo. Ela deixa de trabalhar para poder passar mais tempo com a pornografia. Deixa de passar mais tempo com a família para se envolver com esse tipo de material. E, mais uma vez, o material ele vai piorando, ele vai se tornando mais pesado, mais explícito, mais, não sei se existe essa expressão, mas mais desumanizador. As pessoas que aparecem ali, entendeu? Estão rebaixando uma a outra nessas imagens. Nível 6, a pessoa já está completamente acabada, ela desistiu da luta, ela percebeu que ela não vai conseguir vencer, e ela se entrega completamente. Todos os dias ela passa a mexer, a se envolver com isso daí, o computador dela está lotado de material pornográfico, de vídeos, de filmes e assim por diante. E então chega o nível 7. Ela tem todo aquele material, mas ela não se satisfaz mais com aquilo ali, ela passa a procurar, na vida real, aplicar aquilo que ela viu. Ela procura reproduzir aquilo que ela viu na sua vida real. Se ela não consegue fazer isso com a esposa ou com a namorada, ele vai e procura uma garota de programa, uma pessoa estranha e tenta reproduzir aquilo ali na vida sexual. Veja, muitas pessoas talvez não chegaram a esse último nível, mas estão em algum momento, em algum espaço, em algum desses níveis, onde ela interage de alguma forma com a pornografia. Existe solução? Existe forma de você vencer essas correntes do pecado? Existe alguma forma de você vencer esse vício na sua vida? Existe. Existe forma, existe tratamento, existe ajuda para aqueles que procurarem, aqueles que ajudarem. Eu não vou poder passar por esse slide aqui, mas nós vamos para o que eu chamo de os 10 mandamentos para vencer a pornografia. Vamos colocar os 10 aqui e a gente vai comentando cada um. Primeira coisa mais importante é admitir o problema. Você não vai vencer essa luta que você tem na sua vida, essa angústia que você tem na sua vida, se você não admitir que você precisa sim de ajuda. Se você acha que você vai conseguir resolver o problema sozinho, você pode tentar. Alguns conseguiram, muitos não. Admita que você tem um problema, admita que você tem uma coisa com a pornografia. Corte toda a fonte de pornografia. Nós conhecemos aquela passagem de Jesus, que se teu olho te fizer pecar, arranca-o. Eu creio que nesse caso a gente não precisa literalmente arrancar o olho, mas a gente pode arrancar sim um iPad, um iPod, uma revista, um computador, alguma coisa que está
provendo esse acesso à pornografia. Se você não consegue se desfazer do computador, instale programas que vão bloquear esse seu acesso. Tem muita coisa para ajudar as pessoas nesse sentido. Procure ajuda externa. Ou seja, procure um confidente, uma pessoa a quem você pode se relatar. Talvez pode ser um psicólogo, pode ser um pastor, pode ser um amigo, pode ser, talvez, se você é casado, a esposa, o esposo, alguém de confiança, a quem você pode abrir o coração e expressar aquilo que você está passando, as suas experiências e a sua luta que você tem nesse sentido. Preencha momentos vagos com atividades. Mente vazia é a oficina do diabo, pois tem muita gente que sabe disso e continua fomentando esses momentos aí. Se fortaleça espiritualmente. Não tem como nós vencermos essas batalhas sem a ajuda de Deus. Se você está lendo 30 minutos por dia de Bíblia, então vamos ler 1 hora, vamos fazer mais meditação, vamos orar mais. Você precisa se fortalecer espiritualmente. Muita atividade física, pratique esportes, corra, nada, evite alimentos energéticos, esse tipo de coisa aí. 8. Se fortalecer mentalmente, ou seja, muitas pessoas se rendem à pornografia porque não têm a força mental, a vontade de dizer não. Elas dizem não agora, mas daqui um mês caem de novo. E você precisa se exercitar mentalmente para fortalecer a sua vontade. Então, procure praticar atividades onde isso vai exercer a sua vontade, onde você tem que dizer não e manter aquilo ali. Jejum é muito bom. Atividades que você gosta, deixar por um tempo e você se exercitar a dizer não para aquela atividade, contribui bastante. Leia livros, leia material que vão te informando com relação a isso daí. Lutar um dia por vez. A luta é cada dia. E 10, cortar os pensamentos e as fantasias logo no começo. Ou seja, não vai esperar que a fantasia já esteja lá nos finalmente para dizer, é verdade, eu não posso pensar nisso. É no começo, é no comecinho quando a fantasia está crescendo, quando o pensamento está começando, que você tem que estar desperto e cortar ali logo no começo. Eu gostaria de terminar a nossa mensagem nessa noite com esse texto de Jó. Jó estava ali com seus colegas naquele momento de tristeza, de sofrimento, de dor, e ele disse essas palavras aqui, Jó 31, verso 1. Eu jurei com os meus olhos que nunca haveria de cobiçar uma moça. Nós precisamos literalmente fazer um pacto com Deus, um pacto com os nossos olhos, para não nos envolvermos com esse tipo de coisa, intencionalmente. E se por acaso acontecer acidentalmente, que a gente corte isso logo no começo. Porque a pornografia é como um chiclete que gruda. E tem cenas que não dá para apagar da imagem, da mente. Tem imagens que a gente tem na nossa mente que a gente nunca mais vai poder esquecer, porque uma vez que você viu aquilo ali, a pornografia ela tem um efeito na mente humana, ela está extremamente ligada com a parte emocional, e quem sabe estuda um pouco de memória, sabe que a memória ela trabalha muito com o emocional. A pornografia ela mexe com a mente da pessoa. Faça um pacto, se por acaso você percebe que você tem dificuldade nessa área. Faça um pacto com Deus, faça um pacto com seus olhos, de não se envolver, de não procurar, de não acessar esse tipo de material. Que Deus nos abençoe e que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos nos despertar para essa realidade e que a gente possa lutar e ajudar aqueles que estão nessa situação para que eles possam quebrar essas correntes e serem livres e ter uma mente e um coração puro, assim como Deus deseja. Amém. Eu gostaria de convidar a todos para terminarmos o culto dessa noite, para ficarmos em pé e fazermos uma oração. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, porque Tu és um Pai bondoso, um Pai misericordioso e um Pai cheio de amor. Nós te agradecemos porque, mesmo nós vivendo em um mundo de pecado, um mundo infestado pela iniquidade, pelo mal, pelo pecado, o Senhor mesmo assim nos chama a sermos um povo diferente, a sermos um povo santo, um povo que procura coisas santas, coisas puras, coisas boas. Querido Deus, venha nos ajudar
a sermos esse povo. Venha nos ajudar a sermos esses jovens, rapazes e moças que procuram a cada dia se afastar do mundo, se afastar do pecado, se afastar da pornografia e se aproximar mais de Ti. Como nós vimos, querido Deus, nesse estudo, a pornografia ela está mais do que infiltrada na nossa igreja, na nossa sociedade. Ela faz parte da nossa sociedade. Ela, infelizmente, faz parte da nossa igreja. E pedimos, bondoso Deus, que o Senhor ajude, o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós para que nós possamos acordar para essa realidade e lutar contra esse mal que vem cada vez mais crescendo e tomando conta das nossas famílias, da nossa comunidade, da nossa sociedade e das nossas universidades também. Esteja conosco, querido Deus. Perdoe se por acaso alguém está vivendo essa vida. Dê muita graça, dê muito perdão, dê muito amor. E encaminhe essa pessoa para o caminho da salvação. Ajude a sair dessa vida, desses hábitos, ou talvez desse vício. E que ela possa encontrar numa pessoa, num amigo, num conselheiro, uma pessoa, um ombro amigo que possa lhe ajudar. Venha nos abençoar nessa noite, nesse sábado também, que nós possamos descansar e que nós possamos, querido Deus, aplicar na nossa vida as lições que temos aprendido e estamos aprendendo durante esse final de semana. Tudo isso nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.